Hoje a gente vai mergulhar num guia super importante sobre prevenção de desastres ambientais. É um trabalho que junta a cabeça pensante da Universidade Federal de Juiz de Fora com a experiência de campo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E a ideia é bem clara. Como é que a gente pega dados, mapas e transforma tudo isso em ações que de fato salvam vidas? E para começar, acho que essa frase do guia já diz tudo, né? Ela é a base de toda a discussão. Pensa bem, sem informação, sem saber onde os perigos estão, como eles acontecem, qualquer tentativa de prevenção vira um chute no escuro. A informação, então, é a nossa primeira e talvez a mais poderosa ferramenta de defesa. Ok, vamos direto ao ponto central do problema. O guia mostra uma equação, uma conta bem perigosa que se repete em muitas cidades pelo Brasil. De um lado, o crescimento urbano avançando sem muito controle, muitas vezes para áreas que já são frágeis por natureza, como encostas de morros e beira de rios. Qual o resultado? Desastres. Desastres que levam vidas, levam casas e que poderiam sim ser evitados. Tá, e para lidar com esse problemão, existe um sistema oficial. Mas afinal, o que é defesa civil? Muita gente ouve esse nome e pensa logo na resposta à emergência, né? Mas o trabalho deles é muito, muito maior e começa bem antes do desastre acontecer. A definição oficial já mostra isso. Não é só sobre agir quando a coisa já está feia. É um ciclo completo que vai desde evitar o problema, diminuir os danos, preparar todo mundo, aí sim responder à emergência e, depois de tudo, ajudar na recuperação. É um processo de gestão de risco do início ao fim. E esse ciclo fica bem claro aqui. Olha só, a resposta, que é a parte que a gente mais vê na TV, é só uma das 5 etapas. Na verdade, as 3 primeiras é que são o pulo do gato: prevenir, mitigar e preparar. É esse trabalho feito no dia a dia que de verdade faz a diferença e diminui o impacto de um desastre. Para a gente entender como se gerencia o risco, a gente precisa quebrar ele em pedaços. A primeira peça é a ameaça. Pensa na ameaça como o gatilho, sabe? O evento em si. Pode ser uma chuva forte demais, um período longo de seca, qualquer fenômeno que tenha o potencial de causar um estrago. Agora, a segunda peça desse quebra-cabeça, a vulnerabilidade. Porque, olha só, a ameaça sozinha não causa o desastre. Precisa ter alguém ou alguma coisa no caminho dela. A vulnerabilidade é justamente isso. São as condições que deixam uma comunidade, uma cidade, mais exposta ao dano. Por exemplo, casas construídas em lugares perigosos sem a infraestrutura certa. E aqui a gente junta tudo. Ameaça mais vulnerabilidade é igual a risco de desastre. O ponto mais importante aqui é o seguinte: a gente não controla a chuva, certo? Mas a gente pode e deve trabalhar para diminuir a vulnerabilidade. É exatamente aí que o planejamento da cidade e as políticas públicas entram e fazem toda a diferença. Agora vamos dar um zoom nos tipos de risco mais comuns que o guia aborda e que, infelizmente, são a realidade de muitas cidades por aqui. Basicamente, eles se dividem em 2 grupões: os riscos que vêm da água e os que vêm da terra, ou seja, das encostas. E para ninguém achar que isso é só teoria, o guia traz números bem reais. Dá uma olhada nesse aqui: 206. Esse foi o número de inundações registradas oficialmente só na Zona da Mata de Minas, num período de 21 anos. Se a gente parar para pensar, isso dá uma média de quase uma inundação por mês em algum lugar daquela região. É muita coisa. Mostra bem o tamanho do problema. Aliás, tem uma diferença importante que o material explica. Enchente e inundação não são a mesma coisa. A enchente é quando o nível do rio sobe, mas ainda está ali, dentro do seu curso normal. A inundação, que é o que causa os grandes estragos, é quando a água transborda, sai do rio e invade a área em volta, a tal da várzea, um lugar que naturalmente não era para ter casa. Agora, falando da terra, dos morros, a gente tem os movimentos de massa, os famosos deslizamentos. E não é tudo igual, não. O guia classifica, olha só. O rastejo é aquele movimento bem lento, quase invisível, que vai entortando poste, rachando muro com o tempo. Já os escorregamentos e as corridas são aqueles eventos super rápidos e devastadores que a gente vê no jornal, que levam tudo pela frente. Beleza, já entendemos e classificamos os riscos. E agora? O próximo passo é mapear tudo isso de um jeito eficiente. E é aqui que o projeto traz a sua grande carta na manga, uma inovação prática, o aplicativo Alia, uma ferramenta que coloca a tecnologia para trabalhar a favor da prevenção. A pergunta que guia essa parte do trabalho é essa aí: como é que se pega todo esse conhecimento técnico, toda essa teoria, e transforma numa coisa prática, lá na ponta?
que pode ser usada por um agente da prefeitura para proteger as pessoas. A resposta, hoje, está na palma da mão. E o processo para usar o ALIA é bem direto. Olha só, o agente de campo faz o login, o GPS já acha onde ele está, aí ele desenha no mapa a área exata que ele identificou como risco, preenche um formulário padrão com as informações do local e, pronto, salva. Essa informação fica ali, registrada com a localização exata e disponível para a Defesa Civil. Mas o poder do ALIA está mesmo aqui, nessas funcionalidades. O agente não só desenha a área de risco, ele consegue ali na hora colocar por cima desse desenho outros mapas, como o de inclinação do terreno, por exemplo. Isso ajuda a confirmar na hora se uma casa está num lugar perigoso. Padroniza a coleta de dados e dá uma ferramenta de análise incrível para quem está na linha de frente. Mapear é como fazer um diagnóstico, né? Mas e o tratamento? A parte final da nossa análise foca nisso, nas soluções, nas coisas que podem ser feitas para diminuir ou até eliminar os riscos que foram mapeados, porque no fim das contas, a prevenção é sempre a melhor resposta. As soluções se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, as intervenções estruturais. Basicamente, são as obras de engenharia que a gente consegue ver. Um muro de contenção, a canalização de um córrego, essas coisas. Mas existem também as não estruturais, que são importantíssimas. Aqui a gente está falando de planejamento, de gestão, de leis de uso do solo, de criar sistemas de alerta para avisar as pessoas e, em último caso, de tirar as famílias de áreas de risco extremo. A melhor estratégia, claro, é usar uma combinação das duas. E a gente termina com essa reflexão. O guia mostra o caminho das pedras, da teoria até a ferramenta prática. Ele prova que conhecer, entender e mapear o risco é o primeiro passo e o mais fundamental de todos. A pergunta que fica no ar não é se a gente pode agir, mas como a gente vai usar esse conhecimento. Quem, na nossa cidade, na nossa comunidade, vai dar o próximo passo para transformar esse mapa em um futuro mais seguro para todo mundo?